Boa tarde a todos. Eu vou falar para vocês hoje sobre os órfãos. Está lá no capítulo 13, item 18 do Evangelho Espírita. Falar de órfão é sempre difícil, né? Dizem que é uma das encarnações mais difícil do espírito é a orfandade, em função do abandono, né? Nós, seres humanos, nascemos gregários, nós somos seres gregários, né? A gente não vive sozinho. E o órfão é aquele coitado, vamos dizer, aquele espírito que tem que se virar sozinho desde sempre. Porque ele não tem carinho de mãe, não tem carinho de pai. Se vai para um orfanato, por maior que seja a boa intenção, o orfanato não tem uma criança, não tem duas, como seria numa casa, né? Então a atenção que os empregados, que as pessoas que trabalham com as crianças dão, sempre é precária, porque tem que socorrer um, principalmente aquele orfanato que recebe de 0 a 18, as crianças têm a parte de trocar fralda, tem a parte da comida, tem a parte de acalmar os pré-adolescentes. Então é tudo muito difícil e impessoal, né? Não existe, não tem no orfanato o carinho individualizado. A criança chora, se ninguém mandar calar a boca, ela fica ali chorando aquele tempo todo, porque não é nem uma questão de maldade, é uma questão de falta de tempo, de mão de obra, né? Então, a orfandade é muito triste, gente, é muito triste. E mesmo a criança que futuramente consegue a adoção numa família, esse é um trauma que ela leva para o resto da existência. É o trauma do abandono, é o trauma das más ações contra ela, né? Então, não tem como se tornar. Muitos deles conseguem superar, têm vida normal, claro, constituem família, vivem o resto da vida, mas no fundo sempre tem aquele problema, né? Por que eu fui abandonado? Como é que é possível haver, perguntamos, pais tão desnaturados, capazes de abandonar os próprios filhos? Aí, a gente também, claro, não há justificativa para o abandono de uma criança. Eu, particularmente, acho que não há. Mas aí, em contrapartida, você começa a ler, começa a ver, você vai para instituições, aí você vê que, infelizmente, nós temos hoje a adolescência cada vez menor. As meninas engravidam muito cedo. O que uma menina de 13, 14 anos sabe da vida para ensinar para um outro ser? Quando ela se pega grávida, ela desespera. O rapaz geralmente some. Se não some, não assume. Então fica aquele peso imenso nas costas de um adolescente, de uma menina que devia estar sonhando, que devia estar estudando, né? Mas não botando um outro ser no mundo. Aí no desespero, muitas vezes, ela ou aborta ou doa a criança. E assim a gente tem hoje centenas de milhares de órfãos. Então, como é que é possível esses pais tão desnaturados, né? E uma pergunta que todo mundo faz: por que permite Deus tanta barbaridade, tanta injustiça com um serzinho que ainda não sabe nada da vida? Bom, para quem só enxerga o dia a dia, a nossa visão tacanha da vida futura, realmente é uma injustiça, né? Mas então agora vamos olhar com os olhos que o Espiritismo nos ensina. Em cada criança vive um espírito antigo, né? É um espírito antigo ocupando na presente vida um corpinho tenro que vai se desenvolver, né? Então é o espírito antigo que retorna
a vida material, como criança, né? E acompanhando o desenvolvimento natural da vida, adolescente, jovem, adulto, velho. Mas ele vem para cá para corrigir erros passados, para suportar provas para o seu adiantamento moral. Uma das provas muito difícil é a da orfandade, né? Em casos raros, ele realiza uma missão elevada para o progresso geral da humanidade. Então, olhando do ponto de vista espírita, nós temos várias maneiras de interpretar a orfandade. Não que isso tire a tristeza do órfão, não que tire a tragédia que é uma criança abandonada. Mas a gente vai olhar mais adiante, mais além, né? É um espírito em prova. É um espírito que, por uma questão qualquer, tem que sentir o peso da solidão, o peso do abandono. Muitas vezes, em encarnações anteriores, abandonou. Relegou quantas pessoas à solidão. E nós, espíritos, somos teimosos. Não adianta eu ler a lição de que a solidão é muito difícil, eu não vou aprender. Eu preciso sentir a solidão dentro de mim. Aí eu aprendo, porque eu vou sofrer. Aí sim eu vou aprender. Infelizmente, nós só aprendemos sofrendo. Só a dor nos garante a elevação. Não é sempre assim e nem é com todo espírito, claro, né? Mas no nosso nível atual, infelizmente, só a dor é que nos ajuda. Assim, em muitos casos, ao ficar só na vida, a criança sofre as consequências dos seus próprios atos praticados numa vida anterior, que terá sido, por exemplo, um pai ou mãe descuidado dos seus deveres e obrigações com aquelas crianças. Quanta gente a gente vê hoje, de vez em quando é só ligar a televisão, ler um jornal, qualquer coisa que vocês vão ver. Esses dias eu li uma notícia que a mulher saiu para um baile lá no Rio de Janeiro, madrugada, e deixou 3 crianças 2 dias trancadas dentro de casa. Ela fez isso. O conselho tutelar foi, a polícia foi, pegou, separou, largou, tudo bem, tá lá. As crianças estão sofrendo nas mãos dessa mãe o mesmo abandono. Para um espírito dessa mãe, adianta você escrever lá na aula, não abandone seus filhos por causa de um baile? Ela não vai entender. O primeiro som da música, ela corre. Ela vai precisar estar no lugar de quem é abandonado. Ela tem que sentir essa sensação de medo, de insegurança, de tudo aquilo que uma pessoa abandonada sente. Para que ela possa aprender essa lição e numa próxima encarnação, então, ela virá trazendo consigo aqueles que ela abandonou, mas sob uma nova luz, sob uma nova forma de educação, né? Então ela vai ter que sofrer isso. Assim, em muitos casos, ao ficar só na vida, aquela criança sofre as consequências dos seus próprios atos praticados na vida anterior. Então vejam que nada nessa vida é injustiça. A injustiça praticada hoje é uma justiça feita amanhã. A gente não pode queixar, porque o que a gente sofre hoje é o que nós mesmos provocamos, talvez na vida atual, talvez em outras épocas, né? Que terá sido, por exemplo, então, a mãe ou o pai que abandona, né? Pode também acontecer que esses sofrimentos, logo no início, quer dizer, na infância, né, pretendam servir de preparação para a sua vida futura, porque torna o órfão mais forte. O órfão é aquele camaradinha que consegue se virar sozinho. Nossas crianças, muitas vezes, demoram para aprender a fazer o TOD, trocar de roupa, tomar banho sozinho, né? Porque a gente cerca de cuidados. O órfão não. Ele
praticamente ele aprende a trocar a fralda, porque não tem quem faça isso, né? Então, pode servir de preparação para a vida futura, para dominar um caráter rebelde, para dar mais valor às pessoas que mais tarde vão acolhê-lo, dando real significado à adoção. Quantas adoções a gente vê que não dá certo? Aí tem muita gente que fala assim, eu não adoto não sei o que eu estou trazendo para dentro da minha casa, né? Então esse preparo é importante. O adotado também tem que aprender o valor da nova vida que vão lhe trazer. O respeito, o amor, né? A orfandade é uma forma de aprendermos a valorizar a família, que mesmo tendo pais que não são muito carinhosos, temos que aproveitar essa oportunidade. Às vezes, gente, olha, por pior que sejam os pais, é melhor ter os pais, né? A orfandade realmente é muito triste. Todos fazemos parte de uma grande família espiritual, e a orfandade é só mais uma porta que Deus abre para a gente praticar a lei do amor. Porque no momento que eu estou adotando, eu estou praticando a lei do amor. Eu estou pelo menos mostrando que eu estou saindo daquele mundinho meu e tentando dar um pouco de amor a mais, né? Abandonar uma criança é ato dos mais graves e as consequências são funestas para o seu autor. Quais são as consequências funestas? É o abandono posterior. Hoje eu abandonei, futuramente eu vou ser abandonado. As consequências são funestas, claro que são. Eu vou sentir na minha carne aquilo que eu fiz a pessoa passar. A orfandade é das mais difíceis provações pela qual passa o espírito encarnado. Para muitas crianças, o orfanato é a única opção. Lá ela vai ter teto, abrigo, claro, mas nunca vai ter família. Quem aqui já viu, já entrou, já visitou um orfanato, sabe que é uma coisa muito triste. Quando você entra, você praticamente cai se não se segurar, porque toda criançadinha, aqueles pequenos, até 5 anos, eles grudam em você, grudam nas suas pernas. É muito difícil você sair de lá, quer dizer, a gente entra e sai acabado, porque você não consegue adotar todos, né? Então eles têm uma carência absurda de amor, e muito pouca gente para dar esse amor, né? Criança abandonada sem a proteção da família é presa fácil de adultos inescrupulosos que as usam para seus próprios interesses, sem a mais mínima dúvida, né? Uma criança carente, você faz assim, ela faz o que você quiser. Então é uma presa muito fácil para adultos inescrupulosos. E o que a gente tem demais é adulto inescrupuloso, né? Criança abandonada encontra motivos para desenvolver ódio, rancor, inveja, tristeza em relação a todos. Claro que sim. Ela vai confiar em quem? A pessoa que ela mais confiava, jogou ela no mundo. Vai confiar em quem? Né? Criança abandonada não tem parâmetro de estrutura familiar para facilitar o julgamento em relação aos fatos da vida e os comportamentos humanos. Para ela, todo mundo é ruim. E se alguém der alguma coisa, é por interesse. Não é por amor. Não é por atenção. Então, ela não tem um parâmetro de estrutura. Claro que ela não tem uma família. Na nossa família, a criança pede, se você não pode dar na hora, mas você fala com carinho, né? Olha, não pode agora, vai ser depois. Mas você apupa a criança. Você não chuta, você não manda para lá. Então, ela tem parâmetro para estabelecer do que é uma família, do que é ser bem criado, do que é ter amor. A criança no orfanato não tem esse tipo de parâmetro, né? A criança abandonada, ela desenvolve a desconfiança em relação aos adultos, a vida que abafa aquela simplicidade e a confiança que levou Jesus a dizer que os céus pertencem a quem se assemelha a ela. Não tem mesmo como. A ingenuidade é a primeira coisa que ela perde. Porque a vida no dia a dia é muito difícil.
Ela pode até ser difícil para nós, agora para uma criança, ela é muito pior. Se não tiver aquele que lhe ajuda, aquele que cuida, aquele que protege, a vida é muito difícil. A última coisa que ela vai ter é a ingenuidade, é o sonho da vida futura. Ela está ali vendo o que ela vai comer hoje e quanto ela vai apanhar. A criança abandonada na sua curiosidade natural, sem a estrutura familiar, é mais facilmente atraída para as drogas. Claro que sim. Vai no Morro do Rio de Janeiro, você vai ver quantas crianças são atraídas. Elas viram, eu não sei bem direito como é que é, mas acho que é aviãozinho. Elas transportam pequenas porções de droga para os traficantes, né, para entregar. A criança abandonada na sua curiosidade natural, sem a estrutura familiar, é atraída pelas drogas. Desculpa que eu repeti aqui. A criança abandonada desenvolve a esperteza, a malícia, a malandragem na luta pela sobrevivência. É ela por ela mesma. Não adianta eu mandar para a escola, achar que está mandando para a escola, volta, faz o dever junto, tem o almocinho pronto na hora certa, a roupinha prontinha, um conselho, uma ajuda. Ela não tem nada disso. Ela desenvolve a esperteza, a malícia, a malandragem pela vida. Então, muitas vezes você vê um menino de 7, de 8 anos, se você deixar um celular aqui, bobeou, ele leva. Dá pra gente dizer que a culpa é dele? Difícil, né? Se Deus permite que essas crianças existam, é pela imperfeição nossa. E Ele espera que despertemos os sentimentos bons. Quando a gente vê uma criança abandonada, sofrendo, se alguém não se sentir solidário com isso, se não doer dentro de você, é melhor procurar um psicólogo, né? Um psiquiatra, porque normal você não pode ser. E maior, nós temos que despertar os nossos sentimentos, que todos nós possuímos, sentimento de amor, em maior ou menor grau de desenvolvimento, tentando amparar, tentando proteger, né? Quantos adultos infratores das leis humanas e divinas poderiam não existir se tivessem sido amparados na infância? Quão grande é a responsabilidade da sociedade como um todo na existência das crianças abandonadas? É verdade. Quantos adultos hoje estão no mundo do crime? Não tiveram uma palavra, não tiveram um conforto, não tiveram um consolo, não tiveram um exemplo, né? Às vezes, há de acontecer em lares bem estruturados, filhos que são espíritos rebeldes, que mesmo com todos os cuidados dos pais, enveredam por um caminho errado. Mas é muito mais raro. Agora, a criança desamparada, essa infelizmente não tem muitas opções, né? Ela vai pelo caminho mais fácil. Se conhecêssemos todos os laços que na vida presente nos ligam às existências anteriores, se a gente pudesse abarcar a multiplicidade das relações que aproximam os seres uns dos outros, para mútuo progresso, porque nós nos aproximamos exatamente para o nosso progresso, né? Nós somos seres que precisam viver em comunhão. Admiraríamos muito melhor a sabedoria e bondade do Criador, que nos permite voltarmos muitas vezes para conseguir chegar até Ele, né? Então a gente fica nesse vai e volta. Muitas vezes, muitas encarnações, saímos da vida da maneira que entramos. Em algumas outras arranjamos mais encrenca para o nosso futuro. A gente aproveita, na verdade, muito pouco. Já é tempo do ser humano evoluir e pensar mais no próximo. Se todos os casais sem filhos deixassem de lado os preconceitos e uma certa repugnância que a adoção lhe inspira, e é engraçado como a adoção inspira repugnância, como as pessoas têm medo de adotar, achando que não sabe o que vai botar dentro de casa. Como se os filhos naturais também não dessem trabalho, né? Então, essa pecha de que a adoção é uma roleta russa, eu nunca sei o que eu vou pegar,
já deveria ter acabado no nosso mundo há muito tempo, né? Se nós dessemos oportunidade a uma dessas crianças que só desejam atenção e carinho, não haveria tanta marginalidade e sofrimento, né? Mas nós teríamos que abrir os nossos braços. Nós precisamos olhar o outro como irmãos ou como filhos, mas não ficar no nosso mundinho egoísta, né? E a gente ouve falar que tem criança abandonada, aí a gente vai lá no asilo, leva fralda, leva roupa, leva comida, mas não deixa as crianças chegar muito perto, porque primeiro que eles são ranhentos, não tem quem limpe, porque o nenenzinho em casa escorreu o narizinho na hora, você pega o lencinho, limpa, arruma, né? Agora, criança de orfanato é ranhenta, porque os cuidadores não têm tempo de ficar cuidando de um por um. Essa época do ano é muito ruim, porque todo mundo fica resfriado. Aí a pessoa já olha, meu Deus do céu, criança suja, ranhenta, não chega perto. Ora, o que você pensa de um ser humano desse? Não é verdade? Procuremos oferecer às crianças, a toda e qualquer criança, nossos melhores sentimentos, nossos melhores pensamentos e as nossas melhores ações. Estaremos assim contribuindo com a melhoria da humanidade num futuro mais próximo. Realmente, a gente não precisa levar para a nossa casa. Nós não precisamos adotar, dar o nome e botar dentro de casa e começar a criar. Não precisa. Se você não se sente capaz disso, não tem por que forçar a barra. Mas a gente pode, nessas instituições, adotar no nome só. Você dá o nome e fala, olha, eu vou adotar tal criança aqui. Pode escolher a criança. E você paga uma mensalidade. E aí, aquele final de semana que você não tem nada o que fazer, vai lá, vai visitar. Leva um docinho, leva um brinquedinho, dá um carinho. Às vezes esse carinho é tudo que ela vai ter pro resto da vida. Muito obrigada.